O texto que eu quero ler hoje, ele está no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 21, Evangelho de Mateus, o verso 28 até o verso 32. Evangelho de São Mateus, quando existe a parábola dos dois filhos. E o texto começa com uma questão de Jesus, uma pergunta, uma interrogação. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse, porém, a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, ele foi. E aí Jesus pergunta: qual destes dois, ou dos dois, fez a vontade do Pai? E aí então eles respondem, e quem está respondendo aqui são os principais sacerdotes e os anciãos do povo. E eles respondem: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Hoje o meu coração ele se inclinou para falar a respeito de religiosidade e evangelho. E eu coloquei como tema na nossa fala de hoje, no nosso estudo da palavra junto com vocês, abandonar a religiosidade e viver o evangelho. Eu me lembro que há 15 dias atrás, no último domingo, quando eu preguei, não no último domingo onde o pastor Ivaldo pregou, eu falei a respeito de santidade, eu falei a respeito de performance. E eu disse para os irmãos que a santidade, ela só acontece na via da nudez da alma, no desnudamento da alma. Que a santidade, ela só é uma verdade quando ela acontece desse jeito, quando a santidade, ela não tem um processo que deseje aparecer só para o lado de fora, mas com algo inverso que acontece para o lado de dentro. E eu usei como tema para falar sobre isso Mateus também. Eu falei sobre Mateus 6, quando Jesus ele falava a respeito de esmolas, quando Jesus falava a respeito de oração. Ou seja, Jesus está falando como orar, a respeito de como a gente dar esmolas. E Jesus ele foi claro a esse respeito, e Jesus ele disse o seguinte, que os ouvintes dele, os discípulos que ali estavam também, Jesus estava chamando a atenção deles para que eles não se permitissem se embriagar ou se deixar embriagar pelo desejo dos fariseus, pelo mesmo desejo dos fariseus, pelo mesmo desejo dos hipócritas, porque eles gostavam muito de receber o louvor dos homens, eles gostavam muito de receber os aplausos humanos. E muito embora Jesus ele tenha dito a respeito de 2 consequências para quem almeja viver assim, quem almeja trilhar o caminho de Deus assim, Jesus disse em primeiro lugar que existem 2 consequências, que a primeira consequência é que eles receberiam o galardão humano. A primeira consequência é que eles receberiam então a recompensa na terra. Só que Jesus disse uma outra coisa, Jesus disse algo que eu acho que é muito prejudicial para quem se deixa embriagar por esse desejo, de receber glória humana, de receber aplauso humano, de demonstrar alguma coisa para o lado de fora com este objetivo, não com o objetivo de ser bênção na vida de alguém, de ajudar alguém a ser mudado. E aí ele disse o seguinte, que na verdade o que acontece? Quando alguém pensa assim, ele recebe a recompensa na terra, mas que infelizmente eles não teriam um galardão nos céus.
E aí, pensando nisto que eu preguei há 15 dias atrás, e o que eu preguei aqui na última terça-feira, quando a gente lendo o apóstolo Paulo, e quando nós lemos também o apóstolo Pedro, nós encontramos a seguinte condição apresentada por eles dois. Na terça-feira eu preguei, que tudo que nós fizermos na vida, tudo que nós exercermos como atividade na vida, nós deveríamos fazer com um objetivo, que o nome de Deus fosse glorificado. Então, quando eu olho para o Evangelho de Mateus sobre santidade e performance, quando eu olho para o apóstolo Pedro, eu consigo também enxergar em Paulo a mesma lição, a mesma informação, dizendo que tudo que nós fazemos devemos fazer para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Quando então eu encontro alguém, ou quando Deus encontra alguém, porque nós às vezes julgamos, e na maioria das vezes julgamos sempre o pacote para o lado de fora, mas quem olha, quem nos vê, quem nos enxerga é Deus. Mas quando as ações elas são praticadas com esse objetivo de que a glória seja humana, quando as ações são feitas para que realmente as pessoas recebam algo que não lhe é devido, e no caso é a glória que é de Deus, e Ele quer a glória para Ele, eu vejo essa manipulação e essa tentativa de reter essa glória, a glória que é de Deus passar para ser minha glória agora. Eu só vejo isso por uma situação, por um caminho. A pessoa que assim faz, ele faz no caminho da religiosidade. E a religiosidade, então, ao meu ver e à minha compreensão, é aquilo que parece, mas não é. Você olha para alguém, ele parece ser muito espiritual, mas ele não é espiritual. Você olha para alguém, ele parece ser muito piedoso, mas ele não é piedoso. Você olha para alguém, ele vende uma imagem de quem é alguém que ora muito, mas ele não ora muito. Você olha para alguém, ele vende uma imagem de que ele é tão próximo de Deus, mas ele não é próximo de Deus. A razão disso é porque tudo que é realizado para a glória humana e para trair a glória para si mesmo, essa pessoa, ela pode estar perto de qualquer coisa, menos próximo de Deus, porque a glória de Deus não se rouba. Como nós ouvimos muitas vezes o pastor Ivaldo ensinar aqui, a glória de Deus não é para ser roubada. Eu não quero ser ladrão da glória de Deus. E uma outra coisa a ser lembrada, quando eu falei há 15 dias, que o exemplo que Jesus chama como lição, ou a lição que Ele nos dá, e o exemplo que Ele vai usar, Ele está apontando para ações dos fariseus. Jesus estava apontando para ações dos hipócritas. Jesus estava apontando para as ações dos religiosos, aqueles que, olhando para o lado de fora, eles tinham aquela aparência de piedade, contudo, para o lado de dentro, eles não tinham nada de bom a acrescentar. Agora, pensando nisto, vale a gente fazer duas perguntas aqui. O que é religião e o que é religiosidade? Porque é comum você nos ouvir dizendo assim, nós não pregamos religião, nós não ensinamos religião, nós não ensinamos aqui religião. Você já ouviu isso várias vezes da nossa boca, da minha boca, da boca do pastor Ivaldo. Agora, quando a gente vai conceituar religião, a gente vai encontrar o seguinte, que religião, ele é um termo que veio do latim, religare, que significa religar o homem a Deus. Esse é o conceito, isso é conceitual. Religião, então, é algo que vai religar o homem a Deus. O homem estava desligado de Deus, o homem estava desconectado de Deus, e a religião, ela existe com esta missão de trazer, ou levar, melhor dizendo, o homem de volta a Deus, ou do ângulo de Deus, trazer o homem de volta. E eu até concordo com isso, porque queira ou não queira, e muito embora a gente diga que nós não pregamos religião, mas é por meio de um processo da religião que nós nos aproximamos de Deus. É o caminho, é a porta de entrada. Então a religião é isso. Na prática, não só no conceito teórico, seria aquilo que você vê como regra, como rito, aquilo que você tem como sistemática, aquilo que você observa, aquilo que tem preceitos, tudo que você vê é um conjunto de ensinamentos. Na prática seria isso, são regras, são padrões, são ensinamentos, isso é religião. Agora, quando eu penso no conceito de religare, na palavra, o termo no latim,
E eu estou dizendo que eu até concordo que a religião é uma porta de entrada para nos direcionar à pessoa divina, ao Deus do universo, ao Deus que pode todas as coisas. Quando a gente se reconecta com Deus, quando alguém tem essa reconexão com o Pai eterno, o que tem que acontecer com esta pessoa que se reconectou com Deus é mudança. O que tem que acontecer com essa pessoa? Abandono de alguns padrões. O que acontece com uma pessoa que ela se reconecta com Deus, a expectativa que nós temos como homens, como pessoas, é que alguém que frequenta uma religião, esse alguém melhore. E eu acredito que a expectativa de Deus é muito mais avante do que isto, é muito mais profunda do que isto, porque eu não sei se você já percebeu, quando alguém faz alguma coisa errada, e as pessoas que não têm nada a ver com um processo da religião, eles costumam dizer assim, no nosso caso, mas ele não é crente, ele não é crente, porque até as pessoas carregam essa expectativa, ou seja, então quem se reconecta com Deus, ele deveria começar a aprender a trilhar um caminho de amor, um caminho do perdão, um caminho da misericórdia, um caminho da justiça. Esta é a expectativa que nós temos. E aí a religiosidade, já que nós falamos tanto, né? Olha, nós não devemos ser religiosos. Você abre os evangelhos, você vai encontrar Jesus tendo muitos problemas com religiosos. Você vai encontrar Jesus pegando pesado, dizendo coisas absurdas para religiosos. Você não encontra, por exemplo, Jesus pegando pesado com um publicano, com meretrizes. O que Jesus diz a religiosos é muito pesado. Agora, então, o que é religiosidade? Para mim, de um modo muito simples mesmo, eu não quero dificultar a tua compreensão, é quando existe apenas a observação dos ritos. É quando existe simplesmente a observação das regras. É quando existe a observação do faz isso, não faz aquilo, tem que orar, tem que fazer isso, tem hora para orar, tem hora para oração. Só que tudo isso tem hora, mas não tem mudança na vida da pessoa. E olha que eu não estou dizendo aqui para você que você não tem que orar, que você não deve buscar a Deus, só que existem pessoas que fazem tudo isso de maneira religiosa, de uma maneira que é aquela única maneira. Se a oração é de joelho, quem orar de pé não pode, tem que ser de joelho, porque ele se tornou alguém extremamente religioso, mas no fundo, essa pessoa ela passa tão distante de Deus, porque a alma dela, o ser dela, na verdade é alguém que diz fazer ou faz algumas coisas, mas o coração está tão longe de Deus. Conheci religiosos que se a gente fizesse o que eles fazem, e eu até disse isso algumas vezes aqui de terça-feira, se a gente fizesse o que alguns religiosos fazem, nós oraríamos muito mais, mas não com a intenção e com a motivação que eles fazem, porque eu conheço gente que reza, que ora, mas que não perdoa, que não exerce misericórdia, que não tem uma palavra para abençoar, que não consegue de forma alguma ser alguém que seja a luz na vida. A religiosidade é exatamente isso. Alguém disse que o evangelho supera a religião, e eu concordo. O evangelho, a boa nova de Jesus, ela supera a religião, porque a religião, ela simplesmente dita regras, faça isso, faça aquilo. O evangelho diz algo muito mais profundo. Se você quer ser de Jesus, você tem que imitar a Jesus. Por exemplo, João, quando ele escreve a sua primeira carta, 1 de João, no capítulo 2, no verso 6, João ele vem e ele prova que o evangelho supera a religião. Ele diz o seguinte: aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Se você fala que você é de Jesus, existe uma condição para você ser verdadeiro, para essa sua mensagem, essa sua fala ser verídica, ser genuína, você deve andar como ele andou. E aí eu fico pensando então, o que significa abandonar a religiosidade e viver o evangelho? Eu separei 3 coisas aqui para falar com vocês de modo rápido, mas significam, e você vai encontrar muitos mais significados, muito mais coisas. Agora, a primeira coisa que eu entendo que é abandonar a religiosidade e abraçar o evangelho, eu preciso entender que isso significa deixar Cristo viver em mim.
É a primeira lição, eu preciso deixar Cristo viver a minha vida, viver em mim. Gálatas capítulo 2, o verso 19, o verso 20, é um texto conhecido de Paulo. Paulo fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo está dizendo, eu morri para a lei a fim de ter uma vida para Deus. Eu mudei de direção. E a conversão é exatamente isso, você muda a direção. A conversão, o evangelho, deixar a religiosidade de lado é isso. É você olhar para Deus e seguir Deus. E aí ele diz o seguinte: eu estou crucificado com Cristo. E aí ele diz logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Eu acho esse texto maravilhoso, mas eu confesso para vocês que quando eu me converti ao Evangelho, e quando eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a me interessar por mensagens, por sermões e pelo estudo da Bíblia, esse era um dos textos que eu achava que não tinha nada a ver com a gente. Eu achava que isso era muito pesado e muito forte, e que isso só poderia ser uma realidade para Paulo, para Pedro, para Isaías, para Moisés, só que não é verdade. Com o passar do tempo eu descobri que isso não é verdade. Isso tem que ser uma realidade para mim, para você. Isso tem que ser uma verdade para nós. O texto que eu li de Mateus, na parábola dos 2 filhos, o texto diz assim que um filho, ele recebe o pedido para ir cuidar da vinha. E um dos filhos fala assim, eu não vou. Só que depois ele se arrepende e vai. Um outro, quando o pai fala assim, filho, vai trabalhar na vinha, ele fala assim, Senhor. E aí Jesus então pergunta, qual deles está obedecendo e fazendo a vontade do Pai? E eles respondem, é o segundo. Porque o primeiro disse assim, eu vou, eis-me aqui. Só que o segundo falou, não, eu não vou de jeito nenhum. Só que o primeiro que disse que ia não foi, e o segundo foi. E Jesus está tratando com religiosos, Jesus está tratando com escribas, Jesus está tratando com principais sacerdotes. Se você pegar o contexto do capítulo 21, você vai descobrir quem são esses caras. Jesus está tratando com religiosos, gente que adorava fazer orações na praça, gente que adorava ser reconhecido e receber o louvor humano. E é isso que Jesus está tratando, e é isso que Jesus está falando. É por isso que eu estou dizendo hoje aqui, o que eu quero viver, o que você pretende viver, o que é melhor você viver, a religiosidade ou viver o Evangelho? O que é melhor viver, voltando a 15 dias atrás, a santidade verdadeira, que é o desnudar da alma, ou simplesmente algo que é performance, para que todo mundo nos veja, para que todo mundo nos diga para a gente, olha, você é homem de Deus, você é isso, mas no fundo, você sabe que não é, no fundo, você sabe o que você faz, não vai habilitar você a ser um homem de Deus. E Jesus está tratando com esse tipo de gente, e aí Jesus fala assim, né, vocês viram, qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles disseram, o segundo. E aí Jesus vem com aquela declaração fortíssima, em verdade eu vos digo. Gente, isso é muito forte, para nós que estamos lendo hoje aqui, talvez não exista uma compreensão, mas Jesus fala assim, os publicanos, que são as pessoas que vocês odeiam, que são os cobradores de impostos em favor de Roma, que são as pessoas que vocês dizem que traiu a nação, que são pessoas que vocês dizem que se venderam, que são aqueles que são os desprezados pela religião judaica, os publicanos. E aqui nessa tradução da língua atualizada fala meretrizes, e você sabe o que é, mas a linguagem Nova Versão Internacional fala as prostitutas, os publicanos que são os odiados por vocês, que são desqualificados por vocês, e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Agora, a primeira impressão que dá é que eles chegam primeiro, mas não, é que o que Jesus está dizendo, que eles não vão nem chegar, os religiosos. E esse é o grande drama, e esse é o grande problema da oração nas praças, que o galardão já foi recebido na terra. Essa é a grande dificuldade, porque ele fala, eles vão preceder vocês no reino de Deus. E aí ele fala o porquê que eles não entram.
Por que o reino dos céus não vai estar aberto a eles? Porque João veio a vós outros, a vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Ao passo que os publicanos, ao passo que as prostitutas creram na mensagem de João. Vós, porém, vendo isto, vendo este trabalhar, este milagre acontecendo, de publicano se converter ao Evangelho, de publicano abraçar o Evangelho de Jesus e seguir Jesus, e publicano ser transformado, e meretrizes serem transformadas, mesmo assim vocês não creram e não se arrependeram, afinal, para não acreditares neles. O que Jesus está dizendo aqui é que esses caras que tinham características, ou caracterizado por chefes e sacerdotes, líderes do povo, religiosos, os líderes religiosos do povo, que na tradução que eu li fala anciãos do povo, esses caras aqui eram aqueles que diziam: não, nós estamos dispostos a fazer a vontade do Pai. Filho vai trabalhar na vinha, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Jesus está tratando com eles. Agora, aqueles publicanos, que aparentemente eram os desqualificados, as prostitutas que não queriam nada com as coisas de Deus, não queriam trabalhar na vinha, ou seja, não queriam fazer a vontade de Deus, eles se curvaram à vontade do Pai. Agora, o que é diferente meretrizes e publicanos dos religiosos? Aí eu entro no texto de Paulo, retorno no texto de Paulo, em Gálatas. Exatamente isso que Paulo ensina aos Gálatas. Em primeiro lugar, a diferença é que o homem antigo foi crucificado. Paulo diz isto, porque mediante a própria lei eu morri, estou crucificado. Ou seja, a crucificação, Jesus na cruz, ele morre. Paulo está dizendo: eu morri. Prostituta tem que morrer, a velha prostituta, e nascer uma nova vida. Publicano morre, o velho publicano, e nasce um novo homem, e não é mais publicano naquela condição. Ele pode até ser um cobrador de impostos, mas ele não é mais o que ele era, como o nosso amigo Zaqueu, que roubava, que burlava, que era um cara que gostava de grana, mas quando ele se converte, ele fala: eu vou distribuir tudo aquilo que eu roubei, eu vou dar aos pobres, eu vou restituir. Ou seja, então, esses caras morreram, ou seja, o homem antigo estava crucificado, estava morto. Agora, o novo homem vivia em segundo lugar, mas vivia com Cristo habitando nele. É que Paulo diz: já não sou eu quem vivo, eu não vivo mais, quem vive é Cristo, Cristo que vive em mim. Em terceiro lugar, era um viver pela fé, porque o novo homem, a nova mulher, aquele que passa do estágio da religiosidade e passa para o estágio de andar com Jesus no Evangelho, ele não anda porque ele é bonzinho, ele não anda porque ele se tornou melhor do que alguém, não, ele vive pela fé. Ele sabe que ele não merecia, ele sabe que ele não tinha como, mas é pela fé no Filho de Deus, ele consegue. E em quarto lugar, ele fala que esse viver é um viver que Cristo derramou sobre ele amor, porque ele fala que é um viver no exercício da graça. Graça é o que a gente não merece. É um viver, como diz aqui no texto, que é um viver que ele recebe misericórdia e recebe perdão pela graça. Ele recebe todo o consolo divino pela graça, porque Paulo diz que me amou e se entregou por mim. Esta é a grande diferença. Então, logo viver o Evangelho não tem conexão com aquilo que os pacotes da religião nos oferecem. Não tem, é diferente. O Evangelho é algo vivo dentro da gente. Não adianta a pessoa orar todo dia, na mesma hora, do mesmo jeito, não adianta se ele não ultrapassar essa barreira de viver o Evangelho dentro dele, deixar Cristo mudar a vida dele, deixar Cristo transformar a vida dele, deixar Cristo ser para ele o Deus verdadeiro, o Deus que quer realmente fazer a gente ressuscitar do mundo dos mortos. Uma outra lição que eu vejo também aqui, falando sobre esse abandono da religiosidade para avançar em busca do Evangelho, é que eu tenho que entender que o significado disso é que o meu viver não pode ser para mim, é para Cristo. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. O meu viver é para Cristo e não para mim mesmo. Ele diz assim: e ele morreu por todos, está falando de Jesus, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Eu acho isso também maravilhoso. Só que quando eu olho para isso aqui, eu começo a olhar para a nossa realidade. Eu começo a olhar para o nosso dia a dia. Eu começo a olhar para o nosso umbigo, como dizem as pessoas. Eu começo a olhar para o nosso quintal. E o grande problema é que muitos, e eu não digo que eu não estou fazendo essa afirmação pensando em alguém aqui que congrega comigo de pertinho. Pode até ser que tenha alguém que eu não esteja lembrando, mas eu não estou dizendo isso para você, que é meu amigo, que é meu irmão, que está próximo de mim. Eu digo isso num conceito muito mais amplo de igreja no Brasil, no mundo. O problema é que existem pessoas que usam Deus e pensam em Deus eles pensam na religião mesmo, eles pensam em encontrar na religião o Deus, e quando eles encontram com Deus, o desejo deles é que Deus seja um trampolim para crescer. O problema é esse, que tem pessoas que querem crescer, o crescimento dele mesmo, o crescimento para ele mesmo, mas não é o crescimento espiritual. Porque se fosse o crescimento espiritual, que Pedro fala, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso, mas é um crescimento financeiro, é um crescimento que tem a ver com as conjecturas do mundo, das coisas da vida, é só isto. E o problema é que isso acontece com pessoas que frequentam uma sociedade evangélica, uma comunidade, melhor dizendo, evangélica. São pessoas que participam dos grupos religiosos, são pessoas que estão próximos de Deus. Elas não querem viver para Cristo, elas querem que Cristo viva para elas e dê tudo a elas. Eles querem tudo de Cristo. Eu já falei aqui recentemente daquela pessoa que disse assim, eu vou dar o dízimo, porque eu vi o testemunho do irmão que foi 10 vezes mais o que ele ganhou, eu vou dar, mas eu quero que nem ele. E o tesoureiro da igreja falou, não, pega esse dinheiro e some daqui. Deus não tem nenhum vínculo com gente assim, Deus não tem nenhuma obrigação com um coração assim. Então, na verdade, o que existe são pessoas que precisam serem curadas do amor próprio, do amor ao próprio umbigo, do amor ao próprio ego. Essas pessoas têm que entender, e a cura para isto, gente, ela tem início quando Paulo fala, quando existe uma luz na nossa consciência, de compreensão, de dizer, Ele morreu por todos, Jesus morreu por mim, Jesus morreu pelos meus filhos, Jesus morreu pelos meus netos, Jesus morreu por todos aqueles que eu conheço, Jesus morreu por cada indivíduo, pelo pior indivíduo que você conheça na face da terra, Jesus morreu por ele, Jesus pagou o preço por ele. Agora, Jesus morreu para que as pessoas entendam que o viver deles agora não pode ser um viver focado só em si mesmo. Ele morreu por todos, para que todos aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo. Tem pessoas que têm a vida consagrada, não é a Cristo, é a religião. É a religião. Falei no começo, conheço pessoas que chegam lá o horário, vai lá, ajoelha, vai lá, e pega não sei o que, e faz. Aí eu fico pensando, né, mas eu estou relaxado, né, que a pessoa está lá toda hora, orando toda hora, está buscando, toda hora está rezando, e o relaxadão aqui está esperando uma hora de orar, um outro horário. Só que aí eu vejo o fruto. É só um negócio assim, um pacote, gente, é um pacote. Não tem fruto. E a Bíblia, Jesus falou assim, você conhece o tipo de árvore pelo fruto que ela dá. É fruto. E aí quem tem essa vida consagrada à religião é fariseu. E Jesus teve muitos problemas com o fariseu, porque eles tinham a vida consagrada para a religião, só para a religião. E Paulo foi um fariseu. O apóstolo Paulo, ele era fariseu, ele disse que ele era um religioso. Quando a gente abre o texto de Filipenses, no capítulo 3, só que Paulo, ele era um fariseu, ele reconhece que ele foi um fariseu, e ele falou assim lá em Coríntios também, eu não marquei o texto, mas lendo a carta de Paulo aos 2 Coríntios, quando Paulo está, na verdade, se defendendo, ou defendendo-se, porque as pessoas diziam que ele não era apóstolo, que ele não era nada, que Paulo era isso, que Paulo era aquilo, ele ficou muito triste com tudo isso, e Paulo foi muito duro, e Paulo falou, vocês querem se orgulhar? Eu tenho muitas coisas a me orgulhar,
Tenho muitas coisas. Se vocês são dedicados, eu sou muito mais dedicado. E aí Paulo vem com uma lista lá em 2 Coríntios 11, que Paulo começa a falar a respeito de tantas coisas que ele passou, no mar, voragem do mar, em perigo entre patrícios. Só que Paulo fala, eu era um religioso, eu reconheço. E Filipenses 3,5, ele fala que ele foi circuncidado, e olha que interessante, o Paulo que foi circuncidado, é o Paulo que dizia assim, não é para circuncidar não, a graça é superior à circuncisão. Não tem essa não adianta obrigar o gentil ficar igual o judeu, isso é para o judeu, é para vocês, não é para a gente, não é para o gentil, melhor dizendo. E Paulo, só que ele foi circuncidado ao 8º dia, porque as pessoas eram circuncidadas, Jesus também foi, mas Paulo estava tratando com religiosos, Jesus estava tratando com religiosos, que eles eram circuncidados, eles eram religiosos, só que eles não eram pessoas próximas a Deus, eles viviam distantes de Deus, e Paulo fala, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, eu fui fariseu. Então, viver o evangelho é procurar fazer morrer o egoísmo que existe na gente. Meus irmãos, não tenha dúvida, você não tenha dúvida que as coisas da vida são muito mais fáceis da gente acompanhar e seguir o fluxo delas. É muito mais fácil, Aquilo que gera a vida de verdade, a gente não tem tanto interesse. Você percebe no Éden, quando Adão e Eva, eles preferiram a glória humana, porque a gente só culpa a mulher, né? A gente só culpa a mulher, não, foi a mulher. A mulher foi que comeu o fruto primeiro, mas Adão embarcou na mesma história. Mas a gente começa a observar as possibilidades. Na verdade, quando a mulher come e não morre, que a serpente falou, o dia que você comer do fruto, Deus falou que se eu comer do fruto eu morro. Não, você não vai morrer não. Deus está dizendo isso porque Ele não quer que você seja igual a Ele, porque o dia que você comer do fruto, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí a mulher comeu e não morreu. Chegou para Adão e falou, Adão, eu comi e não morri. E tem mais, a serpente falou que se a gente comer, vamos ser igual a Deus. E aí Adão foi, lascou a mordida lá no fruto, né? Que as pessoas falam que é a maçã. Eu não sei com que base eles falam que é a maçã, né? Mas falam. Ou seja, seguir esse rumo, gente, ou essa linha, ou este convite, ou este caminho, é muito mais fácil. Agora, o grande problema é quando você quer decidir viver para Cristo. Eu decido viver para Cristo. E viver para Cristo é muito mais do que um conceito, é muito mais do que regras, é muito mais do que rituais. É uma verdade que existe dentro de você. Eu confesso que quando a gente vai pregar, né, a gente lê bastante coisa, ouve bastante coisa. Essa semana eu li, procurei, não achei tanta coisa a respeito de religiosidade, a respeito do que é ser religioso. Você encontra alguém falando, mas eu achei um artigo interessante. O pastor dizia assim que tem pessoas que confundem o que é religiosidade. Aí o pastor dizia assim que algumas pessoas, eles acabam aceitando o pecado na vida e cometendo o pecado. Quando alguém vai exortá-los por conta do pecado, ele fala assim, você é religioso, nós estamos em outra, Jesus me chamou para a liberdade, eu sou livre em Cristo Jesus, Jesus me chamou para ser livre. E aí o livre dele é um livre que não é para Cristo, é para ele. E ele vai vivendo debaixo do jugo do pecado. Não é isso que eu estou dizendo. A religiosidade, que eu estou querendo falar de um jeito simples aqui, e me perdoem, de repente existe alguém aí que vai falar, não é isso, eu sei muito mais do que isso, e eu quero aprender com você, se você souber, mas para mim, de um jeito muito simples, eu falo com a minha simplicidade, religiosidade é parecer ser alguma coisa e não é, e não ser. É você seguir regras, mas no fundo aquilo não te aproxima de Deus, porque foi isso que aconteceu com os religiosos, foi isso que aconteceu com todos aqueles religiosos que viveram com Jesus. E a última lição, e eu peguei também um texto de Paulo para fortalecer essa minha lição, é que eu preciso entender que o significado de abandonar a religiosidade para migrar para o lado do Evangelho, eu preciso ter a minha mente sempre, em nossa memória, o Jesus ressuscitado. Jesus tem que estar vivo na minha memória. Paulo escreve ao seu filho Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8.
Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Aí você fala, tá bom, pastor, mas e aí? Eu acho muito significativa essa fala de Paulo a Timóteo. Lembra de Jesus ressuscitado. Sabe por quê? Talvez isso não ganhe muito significado na nossa mente, porque ser cristão hoje na nossa época é fácil. É fácil. A gente não é perseguido, a gente não é cerrado pelo meio. Eu não tenho nenhuma notícia aí de 50 anos para trás, aí eu não tenho notícias. Talvez possa até ter existido de gente que foi cerrada pelo meio, como diz a tradição que Isaías foi. Pessoas como Jesus foi pregado, foi crucificado, como Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, João que talvez foi um privilegiado, que não teve uma morte violenta, que ficou preso na ilha de Pátimos, como um exilado por conta de pregar o evangelho. Apóstolo Paulo, que foi preso também na cidade em Éfeso, e quando ele escreve as cartas da prisão, ele está acorrentado a um soldado que ficava com ele 24 horas por dia. Já pensou um soldado romano amarrado com você 24 horas por dia? Então talvez isso não ganhe muito sentido para nós, quando a gente olha o texto, sem a gente fazer uma reflexão de como era isso. Para algum país onde o evangelho realmente não pode ser pregado, isso seja uma maneira diferente de interpretar. Mas os homens de Deus do passado, eles morreram por causa da causa de Cristo. Eles morreram por Jesus. Eles morreram, eles sofreram por Jesus. Porque o interesse desses homens que conheciam Jesus, que não simplesmente eram pessoas que encontraram-se com a religião, mas tiveram um encontro com o Jesus vivo, ressuscitado, o Jesus poderoso, o Jesus que a morte não segurou ele no túmulo. Essas pessoas, eles começaram a amar não a terra, não as coisas da vida. Eles começaram a amar uma pátria celestial. Essas pessoas, elas começaram a ter consciência de que o mundo aqui é uma passagem da vida, e é uma passagem curta, e que a vida eterna é um processo muito melhorado, muito maior. Só que eles não pensavam só neles. Quando eles olhavam para os lados, eles viam as pessoas sofrendo, eles queriam também pregar o evangelho para essas pessoas, e mostrar para essas pessoas que existe um processo muito melhor, um projeto muito melhor, que é aceitar Jesus e viver com Jesus para a eternidade. Então, eles não tinham esse interesse de receber aplauso dos homens na terra. Isso é coisa de fariseu, isso é coisa de gente hipócrita, isso é coisa de religioso, isso é coisa de gente que quer roubar a glória de Deus. Eles na verdade, eles pensavam numa pátria celestial. Quando você pega a galeria dos heróis da fé, por exemplo, Hebreus 11:16, ele diz o seguinte, o texto: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto Deus lhe preparou uma cidade. Meus irmãos, vocês querem coisa mais grandiosa, maravilhosa? Deus não se envergonhar de você? Porque Jesus disse assim, que vai chegar um tempo que as pessoas vão dizer: olha, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente da religião expulsou demônio, orei e foram curados, e Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Quem é que expulsa demônio, se não for pastor? Pastor. Quem é que expulsa demônio? Gente da comunidade que está seguindo o evangelho. Mas Jesus vai falar: eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque eram religiosos, achavam estar próximo de Deus, expulsaram porque o expulsar não é no nome do Cássio, é no nome de Jesus. Expulsaram porque o poder não está nele, está na pessoa de Jesus, no nome de Jesus. Por isso que eles expulsaram demônios. Agora, Jesus disse assim: quem se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele. Agora aqui, Jesus dizendo através do escritor de Hebreus, Deus dizendo o seguinte, que esses caras, eles aspiraram uma pátria celestial, e Deus não se envergonha deles, e Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Gente religiosa envergonha Jesus, gente religiosa envergonha a Deus, porque eles falam que são de Deus, eles chamam Deus de Deus, mas as atitudes negam tudo que eles falam. É isso que é ser religioso.
É isso que é abraçar a religião e esquecer do Evangelho. Agora, eu quero abraçar o Evangelho, e eu quero que Deus me puxe a orelha todos os dias, em todos os momentos. Quando eu falar de alguém, quando eu pensar mal de alguém, Deus me corrige. Espírito Santo, me dê uma chicotada. Sim, eu preciso aprender a caminhar com Cristo de verdade. Eu sei que perfeição nós não somos, e não vamos ser enquanto nós estivermos aqui, porque o dia que você atingir perfeição, você vai subir para estar com Jesus. Mas eu não posso sentar num conforto e dizer, não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, e eu vou ser desse jeito mesmo. Não. Agora, uma grande maioria de nós vai morrendo espiritualmente sem perceber. E sabe o que é duro disso? É que o fenômeno da morte espiritual, ela acontece dentro da igreja, nos cultos. Quando a pessoa chegou, ele ouvia o pastor pregar, nossa, o pastor era uma bênção, agora já não é tão bênção assim. Ah não, ele fala sempre as mesmas coisas, é sempre a mesma conversa. O outro também é do mesmo jeito, não muda. O Davi quando canta é igual. Quando vem a pastora Kátia também do mesmo jeito. Então vai morrendo, e aquilo que era tão valioso no início, ele não é mais, porque a pessoa ela não abraçou o caminho, ela não entrou pela via do Evangelho, ela entrou pela via da religião, dos ritos. Existe até o cumprimento de regra, existe o observar os processos, existe. Só que na verdade o Cristo deles é um Cristo morto, é um Cristo que não é vivo, é um Cristo que não está ressuscitado. Por isso que Paulo adverte Timóteo, e talvez não, eu acredito que seja isso mesmo. Paulo ele adverte Timóteo para lembrar do Cristo ressuscitado, porque naquela época, como eu estava dizendo para vocês, era sofrimento, gente. Não é ser crente como hoje, na nossa época, não. Era sofrimento. E aí Timóteo viu Paulo sofrer. Paulo disse que os irmãos o viram sofrer, mas que os sofrimentos dele fez com que os irmãos pregassem o Evangelho com mais ousadia. O livro de Filipenses, Paulo fala isso. Agora, Paulo está advertindo Timóteo, não olha para Jesus morto, Jesus sofredor, Jesus que foi crucificado, cuspido pelos homens, Jesus que pagou um preço por você. Não olhe pensando que ele é um Jesus sem forças nenhuma, não. Olhe para o Jesus ressuscitado, o Jesus vivo, o Jesus que o túmulo não segurou ele, o Jesus que a morte não o deteve, o Jesus que é o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Jesus que é aquele que um dia, como diz Paulo aos Filipenses, toda a língua vai ter que confessar que ele é Senhor, todo joelho vai se dobrar. É para esse Jesus que você tem que olhar. Agora, quando as pessoas esquecem disto, as pessoas vivem só para elas, as pessoas não deixam Cristo viverem a vida com elas, como diz Paulo aos Gálatas, as pessoas olham para esse Jesus morto, esse Jesus que não tem poder, esse Jesus que não consegue transformar vidas, esse Jesus que não consegue transformar ninguém. Um dia eu ouvi uma senhora dizendo assim, crente, meus irmãos, eu fiquei assustado, eu não acredito que Jesus pode mudar os homens. Eu falei, então a senhora tem que jogar a Bíblia da senhora na lata do lixo, porque Jesus é quem olha para Jesus como um Jesus morto, um Jesus inoperante, um Jesus sem valor. Mas Paulo está dizendo, Timóteo, olha para Cristo ressuscitado, um Cristo que pode ensinar você a viver uma vida diferente, um Cristo que vai te fortalecer, um Cristo que vai te dar um poder não de covardia, mas vai te dar um poder de gente forte, de gente que realmente faz, um Cristo que vai chegar para Paulo e dizer, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso, o Cristo vivo, o Cristo que está vivo hoje, que está me vendo pregar, que está ouvindo a minha pregação, que está ouvindo tudo que você faz, que está vendo o que você faz. Este é o Cristo. E quando a gente toma isto no nosso coração como consciência, a religião começa a sumir. Aí você fala, pastor, mas a sua igreja não é uma religião? É uma religião, porque a religião é um caminho mais... Gente, eu tenho que ultrapassar. Religião é mecânico, eu vejo a religião como mecânico, o negócio é mecânico, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás, isso é religião. Agora o nosso Cristo, ele é vivo. Jesus falou assim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu ventre. Jesus é vivo, é isso que eu tenho que entender. Agora, o Cristo é aquele que tem poder, o Cristo ressuscitado, que tem poder de fazer morrer em nós a hipocrisia, de fazer morrer em nós aquilo que Jesus disse aqui para esse grupo de religiosos, a parábola dos 2 filhos.
fazer morrer em nós aquela coisa mentirosa de dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Filho, vai trabalhar na vinha, eis-me aqui, Senhor. Mas no fundo não vai. Jesus, ele prefere aquele que diz assim: não vou. Mas depois ele para e ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu vou fazer a tua vontade. É desses que são aqueles que caminham pelo trilho do Evangelho. Lembra do publicano que foi orar com o fariseu no templo? O fariseu orava com as mãos para o alto, em voz alta, dizendo: eu sou dizimista, jejuo toda semana, eu sou bom pra caramba, e eu não sou que nem esse, desculpa a expressão, esse desgraçado desse publicano que está do meu lado. Desgraçado não é palavrão não, meu irmão, é sem graça. Esse cara não tem graça de Deus, eu não sou como ele, eu não roubo, eu sou dizimista, eu sou aquilo. E o outro, coitado, fica lá batendo no peito: eu sou pecador, eu não mereço nada, eu não sou nada, eu sou simplesmente alguém que precisa da tua misericórdia. Este cara trilha o Evangelho. Esse cara não é religioso. São desses que Jesus gosta, são desses que Deus gosta. Porque aí Jesus perguntou: quem desceu justificado da oração? O bonzão, o publicano que estava batendo no peito, nem olhava para os céus, ou o bonzão, o religioso? E para terminar mesmo, a minha conclusão é que os religiosos do tempo de Jesus, eles eram tão fora do padrão e tão distantes de Deus, que eles condenavam Jesus porque Jesus curava no sábado. Isso é religioso. Ah não, está escrito na lei, olha, o sábado tem que guardar. Jesus está curando, Jesus está salvando uma vida. Ah, não pode. Religioso, ritual, pacotinho, filosofia, ou filosofias de vida. Os religiosos do tempo de Jesus, que eram aqueles que todo mundo olhava do lado de fora sem discerni-los com a verdade, e dizia: poxa, esses caras são de Deus. Os religiosos são aqueles que tinham no coração ódio para matar, porque foram os religiosos que mataram Jesus. Foi lá no Sinédrio que Jesus foi julgado numa noite, numa madrugada, numa tremenda de uma palhaçada. Foi lá. Porque até o Pilatos queria livrar Jesus, porque via que Jesus não tinha nada daquilo que eles falavam, mas foram os religiosos. Por religião o mundo se divide, pela religião. Os religiosos do tempo de Jesus, eles desconheciam o que era viver o amor, a graça e a justiça de Deus. Os religiosos do tempo de Jesus, quando as pessoas olhavam para eles, eles pareciam estar próximos de Deus, mas Jesus disse deles, ou a respeito deles, o seguinte: que eles eram sepulcros caiados, bonitos por fora, e cheio de sujeira, teia de aranha, um monte de coisa ruim por dentro. Eram os religiosos. Os religiosos da época de Jesus, eles não conseguiam trilhar o caminho do Evangelho, do amor e do perdão. Portanto, meus irmãos, a minha oração em todos os dias, é que o Senhor Jesus, Ele seja na minha vida um Deus verdadeiro. Cheio de defeitos sou, e acredito que cheios de defeitos serei até o dia que eu tombar, o dia, como diz Paulo, essa casa terrestre, esse tabernáculo se desfizer. Mas eu quero e clamo pela misericórdia de Deus todos os dias que o Senhor Jesus me ajude, e que Ele me mostre, que Ele me traga a luz quando este que vos fala estiver indo para o lado simplesmente da religiosidade, mas que eu possa ser, sim, um homem que busque a Deus todos os dias da minha vida, em nome de Jesus.